Irmãos, a maior alegria nossa é quando nós aceitamos o Senhor Jesus, levantamos nossas mãos santas e Ele nos purificou, nos redimiu de todo o pecado. E hoje nós estamos aqui na presença dEle com os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Hoje, dando continuidade a mais uma aula desse trimestre, domingo não haverá escola dominical, será batismo, Santa Ceia e reunião de obreiros. Aí, como de costume, seria nessa outra semana, mas daí o pastor Sérgio achou melhor antecipar, que daí já fica certinho, cronologicamente certinho durante a semana, né? Agradecer a Deus por esse dia, estarmos na presença dele. Pastor Emílio, aproveitar que está aqui, venha fazer essa oração, abençoar os irmãos, os alunos, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Cada classe dirige, hoje o pessoal do discipulado acompanha o irmão Geraldo ali, se estiverem aí, para dar continuidade ao discipulado. O senhor acredita, tá bom? A paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse bom momento onde nós podemos estar na tua casa, por podermos aprender mais um pouco, Senhor, mais uma porção da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor meu Deus, as nossas vidas, que essas palavras possam cair como sementes boas em nosso coração. Abençoa os professores que irão ministrar sobre as nossas vidas. Enfim, Senhor, abençoa cada um que aqui chegou em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aí, aproveitando aí a orientação do nosso superintendente, os irmãos, se puderem se aproximar um pouquinho mais, fica melhor para os irmãos absorver o ensinamento da palavra, principalmente na nossa TV, ainda é daquela pequenininha, né, Oswaldo? Faz falta uma lousa, né, irmão? Faz muita falta uma lousa, porque às vezes surgem alguns pensamentos de última hora que ficava tão bom se tivesse uma lousa, né? Já faz 2 anos estamos lutando para isso, mas até agora nada ainda. Muito bem, irmãos, qual é o tema que vamos estudar hoje? Vamos falar todo mundo juntos? 1, 2, 3, já? Muito bem, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O que é deturpação? Quem tem uma resposta aí? O que é deturpar? Deturpação, o que é isso? Vamos pôr a cachola para funcionar, né? O que é deturpação? Deturpar, irmão, é descaracterizar. Deturpar é modificar. Deturpar é corromper. Se eu fosse você, pegava a caneta, escrevia aí, que nem o João está fazendo ali. Acho que o João está escrevendo, tá, João? Ei, João. João é o exemplo. Então, irmão, deturpação, né, é descaracterizar, modificar, corromper, tá? A corrupção da doutrina do pecado, a deturpação da doutrina do pecado, a descaracterização da doutrina do pecado, a modificação da doutrina do pecado. Modificado por quem? Modificado por quem? Pelas novas teologias que estão surgindo atualmente. Irmão, quando eu estava estudando essa lição, eu pensei comigo, precisamos definir o que seja teologia e saber fazer a divisão entre a boa teologia e a má teologia. Nesse sentido, eu acho que o pastor Marquinhos pode dar uma explicação para a gente, Marquinhos, a diferença, porque essa lição vai descer a lenha na teologia, mas que tipo de teologia? Porque um menos avisado poderá pensar, irmão, que a teologia é uma coisa ruim, que a teologia é isso, que a teologia é aquilo, porque há 50 anos nós ouvimos falar mal da teologia. Só que existe uma diferença, e ninguém melhor do que o pastor Marcos, que é um dos professores de teologia, para explicar isso para nós. A boa teologia, pastor, de forma bem clara, é aquela teologia biblicamente correta, cristocêntrica, que ensina os rudimentos legítimos da palavra de Deus de uma maneira bem clara. É aqui que se centra na Bíblia. E a má teologia é que se baseia nessa deturpação
ela tem mais cunho, como, por exemplo, uma vertente da má teologia, a teologia da prosperidade, por exemplo. Tem prosperidade na Bíblia? Tem, mas também tem a deturpação da prosperidade na Bíblia. Então, a má teologia é tudo aquela que se desvia de Deus como centro e apoia-se no homem como centro. Aí é a má teologia. É uma definição simples, mas para eles entenderem. Muito bem, Marcos. Aí está a explicação, irmão. Porque, veja só, muita gente desavisada que nunca fez o curso de teologia pensa que a teologia não presta. Não é por aí, não. Marquinhos se referiu à teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É a teologia que se estuda os livros da Bíblia. Junto com a teologia bíblica vem a teologia sistemática, que estuda as doutrinas verdadeiras da Bíblia, a doutrina da salvação, a martiologia, que é o assunto nosso hoje aqui, sobre pecado, né? Estudo sobre o pecado. Dentro da teologia sistemática existem pelo menos 11 pastas. Nessas 11 pastas, né, que são matérias, vão ser pegado tudo que existe de Gênesis, Apocalipse, falando sobre determinado assunto relativo à salvação. Por exemplo, teologia própria seria pegar tudo que existe na Bíblia que fala sobre Deus e colocar dentro dessa matéria e estudar essa matéria, né? Que Deus é onisciente, onipresente, Ele é presciente, né? Dotado de presciência, né? E de bondade, de justiça e etc. Aí vem a cristologia, que pegamos tudo que existe de Gênesis, Apocalipse, estudamos sobre o que a Bíblia fala sobre Jesus. De igual forma, pneumatologia, falando sobre o Espírito Santo, né? Soteriologia seria estudo sobre a salvação, vem do grego soter, que significa salvação, né? Logia, estudo. E no caso de pecado, seria a martiologia, do grego amartia, que significa, dentre outras coisas, errar o alvo. Daqui a pouco nós vamos ver uma definição mais acurada e literal também a respeito da amartia, né? Amartia e logia. Amartia, pecado, e logia seria estudo. Então, estudo de tudo que a Bíblia fala sobre pecado. Isso é teologia sistemática. Então, a boa teologia, uma teologia que se faz aqui na igreja nossa, no curso teológico daqui da Assembleia de Deus, é uma mistura da teologia bíblica, da teologia sistemática, que são teologias puras, né? E que vem também de mão dadas com a teologia histórica, aonde vão se estudar como as doutrinas foram formadas através dos tempos, e estudar também sobre a história da igreja, né? A história da igreja. E existem também as teologias, me ajuda aí, Marcos, aquela teologia onde se estuda teologia pastoral, a teologia prática, né? Teologia prática, onde vai estudar essa questão da prática do pastorado, como pastorear e etc., como deve um obreiro se comportar e etc., né? Seria aí mais ou menos nesse sentido. Existem outras matérias que vêm demandadas com a boa teologia também, além dessa que temos citado, que seria a teologia exegética, que seria uma divisão da teologia, onde vamos aprender a interpretar corretamente, sem distorcer, sem mudar o sentido dos textos bíblicos, né? Por exemplo, estudar como é que as palavras são formadas e como dar interpretação para isso. Você quer um exemplo? Por exemplo, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está escrito ou não está, irmão? Está ou não está? Mas a Bíblia diz também, porque Deus amou o mundo. E agora? De uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. E agora, irmão? É para amar o mundo ou não é, irmão? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus. E agora? Deus amou o mundo, mas tem outro versículo que fala que não é para amar o mundo. Como é que vamos fazer com isso aí? Então é aí que entra a matéria, as matérias de linha exegética, né? Que são justamente a exegese e seria também a hermenêutica, tá? Para ajudar a interpretar corretamente os textos. E o professor da escola dominical, cabe a ele, quando ele pega uma lição da escola dominical, na leitura bíblica em classe, que hoje está em Romanos 3, 9 a 20, cabe a ele fazer primeiro uma leitura, fazer uma interpretação própria do entendimento que ele possui, mas depois
ele fazer um estudo em cima do texto que está indicando, para ele não cometer erros de interpretação que podem gerar heresias e que podem gerar até no patamar mais grave o surgimento de seitas, né? Por causa de interpretações erradas de versículos da Bíblia, tá certo? Então temos que fazer acuradamente o estudo de cada frase, de cada palavra, levando-se em consideração o que o autor tinha em mente quando ele escreveu o que ele escreveu, o que Deus quis passar para nós com aquilo que ele inspirou os autores sagrados a escreverem, tá? Quem foi o primeiro auditório, ou seja, para quem que foi dirigida, no caso do texto bíblico aqui de Romanos 3, 9 a 20, que é o texto nosso, né? Qual foi o primeiro auditório de Deus, e no caso de Paulo, né, que foi o que redigiu a carta? O primeiro auditório, sabemos que são os cristãos que moravam lá em Roma. Mas existe um segundo auditório, isso só serviu para o povo daquela época, daquele tempo de Paulo, só serviu para os romanos. Serve para nós também? Ah, tá, serve. Então, nós somos o segundo auditório, porque se nós fôssemos pensar, irmãos, só em primeiro auditório, então vamos rasgar a Bíblia e jogar fora, porque prestou só para o povo daquele tempo. Paulo escreveu aos Gálatas, serviu só para os Gálatas? Bom, se serviu só para eles, não importa para nós. Paulo escreveu aos Efésios, foi só para os Efésios que valeu o que ele escreveu, ou vale para nós também? Então tem que ter em mente quem foi o primeiro auditório e quem é o segundo auditório do escritor sagrado, entendeu? Então isso tudo são matérias que vão fazer nós entendermos, irmão, a questão aí da doutrina bíblica do pecado, porque quando você fala de amartiologia, significa estudo da doutrina do pecado, tá certo? Muito bem, então a deturpação da doutrina do pecado significa o ato de corromper a doutrina do pecado. E de que forma, irmãos, que a nossa lição ela vai trabalhar essa questão aí, né? Pelo comentário do nosso irmão pastor Douglas, lá de Brasília, que ele se não me engano, ele é o presidente, né, da área teológica da CGADB. Ele é o presidente da comissão teológica da CGADB. Ele vai trabalhar essa lição mostrando, irmão, como é que a doutrina do pecado está sendo deturpada nos dias de hoje, tá? Nos dias de hoje, entenda-se nos tempos modernos, que começou aí, né, de uns tempos para cá. Quando falo de hoje, não seria de hoje, exatamente hoje, mas lá desde a década de 60 para cá, já vem deturpando essa doutrina do pecado. E quando se fala de boa doutrina, estamos falando dessa doutrina bíblica, sistemática, exegética, histórica, a teologia própria, não é? Mas existe uma deturpação da teologia, e o autor da lição ele vai trabalhar pelo menos 3 dessas deturpações modernas na parte 2 da lição, quando ele vai falar sobre a teologia do pecado social. Em segundo plano, ele vai falar sobre a teologia da libertação, que tem um brasileiro inclusive enfiado nesse negócio aí, né? E a doutrina do liberalismo teológico, tá? No começo, irmão, historicamente falando agora, já que vai abranger aqui a parte teológica da lição, a história da teologia aqui no Brasil, né, não vou puxar a história da teologia desde lá do tempo dos apóstolos, passando pela Idade Média até chegar a nós, porque o tempo ele não vai dar. Mas só para os irmãos terem uma noção da história da teologia dentro no Brasil, e muito especialmente dentro da Assembleia de Deus. A teologia, irmãos, os que vieram, os nossos missionários suecos, eles vieram da Europa. A Suécia fica na Europa, todo mundo sabe disso, tá? E o que estava ocorrendo na Europa? Já uma deturpação da verdadeira teologia lá na cabeça de teólogos, principalmente teólogos alemães. Então a Europa já estava deturpando a teologia.
Quando vieram, irmãos, os nossos missionários de lá da Suécia, da Noruega, na Finlândia, porque só se fala de missionário que veio da Suécia, porque o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eles eram suecos, né, que fizeram uma escala nos Estados Unidos por algum tempo, de lá vieram para cá. Mas depois deles, a igreja de Filadélfia, porque não existia Assembleia de Deus, a igreja Filadélfia, na qual Daniel Berg e Gunnar Wingren eram membros lá na Suécia, eles mandaram missionários escandinavos aqui para o Brasil. Entenda-se por Escandinávia, Noruega, Suécia, Finlândia e etc. Então esses missionários vieram. Um missionário finlandês, por exemplo, muito conhecido nosso, é Eurico Bergsten, que era auxiliar no Belém, em São Paulo, comentou várias lições da escola dominical. Mas vieram outros, por exemplo, alguns noruegueses, por exemplo, como o Norberto Lund, foi um deles, né? Suecos que vieram depois de Daniel Berg e Gunnar Wingren, como, por exemplo, o Simon Lundegren. Também teve alguns outros que vieram de lá, né? A maioria vieram de lá da Suécia. E a missão da igreja de Filadélfia, de Estocolmo, capital da Suécia, é que mantinha esses missionários aqui que vieram aqui para o Brasil. Então houve um cuidado muito grande e se falava muito mal da teologia, porque eles tinham medo de que a teologia europeia chegasse até no Brasil aqui no princípio. O Gunnar Wingren, por exemplo, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, ele se formou em teologia nos Estados Unidos, no Seminário Teológico Batista. Inclusive tem um livro, O Tabernáculo e a Fé, se não me engano, que é o nome do livro dele, que é justamente a monografia dele de formatura. É a monografia de formatura. Ele tem um nome próprio. Qual é que é o nome mesmo, aquele trabalho que você faz? Você faz, por exemplo, o curso superior, mas você tem que apresentar no final, senão você não pega. Oi? É o TCC. TCC, né? A monografia tem artigos, né, e tem teses e defesa e tudo mais. Para nós aqui entender melhor, é o TCC, né, que é trabalho de conclusão de curso. E ele escreveu justamente sobre o tabernáculo. E a CPAD, ela vende um livro justamente com esse trabalho de monografia do Gunnar Wingren, quando ele se formou no Seminário Teológico Batista. Então, quando ele veio, ele já veio formado. O Daniel Berg, a cultura dele era um pouco menor, ele nunca fez o curso teológico. Quando chegaram aqui no Brasil, o Gunnar Wingren tinha curso particular de português com professores pagos, e quando chegava em casa, ele ensinava aquilo que ele aprendia para o Daniel Berg. Tanto é que o Gunnar Wingren falava muito bem o português. Já o Daniel Berg, até o seu falecimento aqui em São Paulo, né, quando ele vai se mudar para a Vila Carrão, por volta de 1924, ele, até o final da sua vida, ele falava assim muito pouco português. Conta-se de que fizeram uma vez uma cruzada evangelística em Marília, e ali reuniram-se 9 bandas, e o pregador oficial era o Daniel Berg. O Gunnar Wingren já tinha morrido. Foi no tempo do pastor Joel Valadares, que depois de lá ele pastoreou 32 anos Marília. Foi nessa época que reuniu lá esse pessoal. E o irmão Avelino Galvão, ele estava presente lá, e ele contou que o Daniel Berg, ele pegava o microfone, olhava para aquela multidão ali, 9 bandas da região, e a praça tomada de gente. Quando ele pegou o microfone, ele só falava assim: éramos apenas 2, éramos só 2, mas olha agora aqui a multidão. Jesus Cristo é bom, Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Só isso que ele falava, irmão. Fizeram um apelo, uma multidão de gente vieram se entregar para Jesus. A gente sua camisa aqui, prega 40 minutos, 1 hora, e faz um apelo, ninguém se entrega. E um homem desse, numa vida tão santa, só falava assim, e muita gente vinha aceitar Jesus como Salvador. Então, veja só, que daí ali por volta final da década de 50, mais ou menos, é que começaram a aparecer no Brasil os primeiros missionários enviados pelos Estados Unidos. E esses missionários americanos, eles vieram com a cultura deles. E o principal legado que eles trouxeram foi justamente a teologia pura.
E o primeiro seminário teológico pentecostal que vai ser fundado no Brasil vai ser em Pindamonhangaba, com o pastor assembleiano, pastor João Colenda. Ele que vai fundar o seminário, existe até hoje, que é o IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, em Pindamonhangaba. Já existia seminário presbiteriano, batista aqui no Brasil, mas pentecostal não tinha nenhum. E então ali que a teologia americana é que vem a ser implantada, e é visto por alguns líderes da igreja, foi visto que justamente é uma teologia pura, não era aquela teologia deturpada da Europa, mas era uma teologia mais pura, onde se ensinava essa divisão da teologia que eu já falei para vocês aqui no começo. E então aí que vai entrar a teologia pura, entenderam? Pode falar, Genor. Ah, sim. Sim. Em Itararé, inclusive, naquela época eu era coordenador do curso teológico, e eu fiquei de olho no Pindamonhangaba, que era um sonho desde a minha juventude de fazer o Instituto Bíblico lá em Pindamonhangaba. Distância, trabalho, finanças, não comportava isso. A maioria dos estudantes que estudavam lá em regime de internato, porque só existia em regime de internato, eram todos filhos de pastores. Aí é fácil, né? Filho de pastor, a igreja patrocina e banca ele lá e estuda. Gente mesmo particular era muito pouco, mas eram muitos filhos de pastores que se formaram lá. E hoje são pastores presidentes de grandes igrejas, no caso. E aí eu estava de olho, quando nós tínhamos a parceria com o IBADEP aqui do Paraná. Quando o IBAD soltou o curso assim, para se fazer em núcleos nas igrejas, nós, Tararé, já abocanhou de cara. E nós levamos a sério o curso, não deixando nem uma semana sem aula. Os irmãos se lembram quando tinha, por exemplo, batismo no domingo, não tinha aula, que a aula nossa era depois do almoço no domingo. Quando não tinha, na quarta-feira a gente já fazia a reposição de aula, não deixava sem aula. E aí quando terminamos o curso, eu liguei lá para Pindamonhangaba. Estou falando isso porque o Agenor mexeu no assunto. Eu liguei lá para Pindamonhangaba e disse para eles: olha, nós terminamos o curso, e agora como é que é? Vocês vêm fazer aqui a nossa formatura, ou a gente faz por aqui mesmo? Como é que vai ser? E aí eles falaram para mim: olha, não sabemos como é que vai ser, porque vocês são a primeira igreja, o primeiro núcleo do Brasil que terminou o curso. Então Itararé entrou para a história, porque nós fomos os primeiros que terminamos o curso teológico do primeiro Instituto Bíblico Pentecostal do Brasil. Pouca gente sabe disso, né? Essa piazada está chegando agora, não sabe nada disso. Mas é assim que aconteceu. Então, irmão, eu já estou dando essa explicação até um pouquinho longa a respeito do que é a pura teologia e a teologia má, para que os irmãos entendam. Senão, você pegar só a lição e ler, porque o autor não vai explicar esse tipo de coisa na lição. Então alguém pode falar: então a teologia não presta, então não vou fazer curso de teologia, então eu vou sair do curso teológico. E não é por aí, tá bom? Então existe a boa teologia e a má teologia, e a boa teologia está sendo feita aqui na nossa igreja, justamente pelo CETADEB, né? O CETADEB, um negócio assim. Inclusive o pastor Zé Wellington, ele é um dos que endossou, quando foi fundado na cidade de Apucarana, a sede desse curso teológico, que, diga-se de passagem, é uma dissidência do IBADEP, que é o curso teológico mantido pela Convenção do Paraná. Muito bem. Então, dentro dessas matérias teológicas que são estudadas nesses institutos bíblicos, irmãos, é estudada sobre justamente a doutrina bíblica do pecado, que traduzindo é a martiologia, tá? Que eu já expliquei aí a definição. A martiologia, irmão, ela vem do grego amartia, né, que literalmente significa, irmão, perda da marca. Olha que interessante, Oswaldo. Perda da marca. A martiologia significa, no grego, perda da marca. Isso literalmente. Traduzindo para uma linguagem teológica, foi traduzido por pecado, tá? Mas é perda da marca. E aí, dentro dessa doutrina, vai dizer que pecado é errar o alvo, que pecado é transgressão da lei de Deus, que pecado é iniquidade, né? É dívida, é ofensa, e é uma porção de coisa aí que vem depois, né? E logia significa doutrina, né? Ou estudo, né? Então, no tempo presente, irmão, o cristão, ele deve ter numa mão a Bíblia e na outra mão a informação. E a informação, ela vem através da internet, ela vem através de jornais, ela vem através da televisão,
você não pode ficar alheio, irmão, porque quem estudou a lição e quem está por dentro, assiste jornal, né? Assiste jornal, acompanha o que está acontecendo no Brasil, irmão, sabe muito bem que há um esforço muito grande para deturpar a teologia expressa na Bíblia Sagrada. Vem a Bíblia e diz assim, por exemplo, sexualidade imoral é pecado. Mas aí vem os progressistas e dizem assim, não, não é pecado, cada um é dono de si próprio. Aí vem alguém e fala assim, não, eu sou dono do meu corpo, no meu corpo mando eu, no meu corpo minhas regras. Mas vem a Bíblia e fala a respeito de que isso, né, a pessoa precisa cometer aborto, é pecado. Mas vem aí os progressistas e dizem, não, não é mais, porque o pecado é relativo. Vamos aprender sobre isso também hoje, sobre a questão da relativização do pecado. Porque a Bíblia fala que é pecado, mas vem os relativistas, vem os progressistas e falam, não, se você se sente bem, tudo bem. Se te dá prazer, não é pecado nenhum, como os hedonistas eles fazem, né? Eles falam, não, tudo que te dá prazer não é pecado, pode viver uma vida boa e assim por diante, né? Uma outra coisa também, irmão, que é interessante, a lição vai falar muito sobre a relativização do pecado. O que significa esse negócio aí? A relativização do pecado, irmão, quer dizer aquela frase que eles falam, nada mais é pecado. Isso é relativizar o pecado, é achar que nada mais é pecado, tá? Portanto, se nada mais é pecado, então não precisa-se de um Salvador. Olha, irmão, aonde que mora essa questão aí do pensamento progressista? E vocês sabem que no Brasil há um partido chamado Partido Progressista, tá? Eles vendem uma imagem muito boa para os eleitores, mas por trás existe toda uma ideologia e que eles pregam, que eles defendem no sentido de deturpar o que a Bíblia diz. E tem mais, irmãos, eles estão criminalizando, criando leis para criminalizar, viu, a Bíblia Sagrada e quem propaga a Bíblia Sagrada. E o que é pior, pastores já estão indo para a cadeia por causa disso, no tempo presente, viu? Já tem gente recebendo processo, porque pregou o que a Bíblia diz e os progressistas, né, que nem sempre os partidos políticos trazem esse nome, né, Partido Progressista, porque existem muitos outros que são progressistas, mas trazem um outro nome, né, uma outra nomenclatura. E aí então, irmão, o escopo de tudo, irmão, o diabo está por trás de tudo isso aí. Por que o diabo está por trás de tudo? Porque tudo que Deus criou, irmão, a intenção do diabo, desde que ele foi expulso do céu, é desfazer o que Deus fez. Duas coisas que o diabo trabalha. Primeiro, para imitar a Deus, porque ele quis ser Deus lá no céu, colocar o seu trono acima do trono de Deus, e ele foi expulso com a terça parte dos anjos. É o que a Bíblia nos mostra, tanto no livro de Ezequiel, né, capítulo 14, e Isaías capítulo 28, e também capítulo 12, se não me falha a memória, 10 ou 12 lá do Apocalipse, vai mostrar a situação. Ele olhou e ele era querubim ungido. A função do querubim ungido era proteger o trono de Deus, tá? É os que estavam mais próximos de Deus. E ele viu a reverência que os anjos faziam a Deus, o poderio de Deus, e ele intentou no seu coração assentar o seu trono acima do trono de Deus. Deus diz assim: a minha glória não darei a outra. E o que fez? Deus expulsou ele de lá. Só que quando expulsou ele de lá, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. A Bíblia fala numa linguagem metafórica de que com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas. Estrelas na Bíblia é símbolo dos anjos. E ele foi expulso do céu na terra. E a Bíblia diz: ai dos que habitam na terra. Ele foi expulso com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então veja bem, irmão, que a função de Satanás é, primeiro, querer imitar a Deus. Segundo, querer desfazer de tudo que Deus fez. Para isso, ele imita muitas coisas, ele imita, tá,
aquilo que o divino é e o que o divino faz. Mas, por outro lado, também a função dele, irmão, é deturpar tudo aquilo que Deus, ele ensinou que é pecado, que é errado, entendeu? Então ele tenta deturpar. Como na Idade Média, e lá no tempo dos apóstolos, a função dele, que as armas que ele usava era da perseguição, queimava a gente em fogueira, se matava em praça pública, se matava a bordoada, tá? Se jogava pessoas do pináculo do templo, como foi o caso de Mateus, se esfolava vivo, como tantos outros, se crucificava numa cruz em formato de X, como o caso de André, se crucificava alguém de cabeça para baixo, como foi o caso do martírio de Pedro, e ali ele começou e foi até a Idade Média matando gente, achando que ele ia acabar com a marcha da igreja. Mas até mesmo os historiadores que contam a história da igreja, eles falavam o seguinte, que o sangue do mártires era a semente da igreja, ou seja, quanto mais sangue derramava-se, quanto mais ele matava crente, mais crente brotava desse chão aí, onde o sangue era derramado. E aí ele viu que os crentes se multiplicavam mais ainda. Nos últimos tempos, ele modificou, irmão, ele modificou a forma de ele tentar acabar, deturpar com a doutrina bíblica pura do pecado. Ele está tentando deturpar essa doutrina aí contra o pecado. De que forma? Primeiro, pela facilidade. Já existem igrejas hoje que tudo pode. As igrejas hoje, principalmente neopentecostais, aquelas que surgiram aí da década de 60 para cá, é um liberalismo muito grande dentro da igreja. Parece que a pessoa peca e não é excluído, né? Quando a Bíblia está escrito na Bíblia a respeito da exclusão, a exclusão é bíblica, né, pastor ali? Está na Bíblia, não é mesmo? E igreja que não se exclui mais, né? Deixa a pessoa ali à vontade. Vocês sabem o que acontece com uma cebola podre no meio de uma cesta cheia de cebola sadia. O que vai acontecer com essa podridão? Vai acabar manchando os outros. E assim também acontece com pessoas em pecado dentro da igreja. É como uma batata podre dentro de um saco de 60 quilos. O irmão Luiz foi lavador, sabe muito bem como é que é, né? Se deixar a batata podre, vai apodrecer o resto, né? Então, e a Bíblia, ela prevê a respeito da exclusão. Paulo mesmo fala, cortar e tal, coisa e tal, desligar e etc, né? Existem vários versículos que falam a respeito disso, das pessoas que caem numa infração grave, por exemplo, escandaliza a igreja, escandaliza uma sociedade, né? E precisa ser tratado. Então a Bíblia prevê isso. Só que hoje está muito fácil ser crente, porque se eu não me adapto na igreja em que eu estou, então eu tenho uma mais fácil. Aqui está muito apertado a coisa, não pode fazer tudo, então eu vou para uma que pode fazer tudo. Isso é, irmão, relativização do pecado. Relativização do pecado, ou seja, nada mais é pecado. E é dessa forma que o diabo está incutindo na mente da sociedade, irmão, né? Tentando tirar a figura de Jesus de cena, porque veja bem, se nada mais é pecado, então eu não preciso de um Salvador. Por que Jesus veio? Não veio para perdoar nossos pecados? Então, se nada mais é pecado, vamos excluir a figura do Salvador. Está vendo, irmão, aonde o diabo chegou? Vocês estão vendo aqui como é que o diabo chegou? Deturpando a doutrina bíblica da martiologia, que é a doutrina do pecado. Porque quando a Bíblia diz que pecado é pecado, e pecado é transgressão da lei de Deus, que pecado é iniquidade, que pecado é errar o alvo, né? Que pecado é literalmente a perda da marca, não é? A marca que Deus deixou em cada ser humano, né? Salvo, né? A marca do sangue de Cristo. Então, se não existe mais pecado, não necessitamos de um Salvador. É uma tentativa do diabo de tirar Jesus de cena. É uma tentativa do diabo para dizer para a sociedade: pode fazer tudo, você não precisa de um Salvador. O diabo incute na mente dessas pessoas que não conhecem Bíblia, principalmente aqueles que não querem saber da escola dominical para aprender essas coisas. O diabo incute na cabeça deles o seguinte: que Deus é tão bonzinho, que Ele é amor, sabe? Deus é amor, e que no dia do juízo final Ele vai absolver todo mundo. Se existe um pastor, irmão, ensinando por aí que o diabo vai ser perdoado no dia do juízo final. Já viu essa, Jacques? O diabo diz que o diabo vai ser absorvido por Deus
Na onde que ele achou isso, irmão? Não tem em Bíblia nenhuma. Nem escrito a caneta na capa de quem ensinou isso, está escrito, né? Então veja só, são todas deturpações da verdadeira teologia. Nós vamos aprender, por exemplo, que a teologia da libertação vai falar que o problema do pecado está na pobreza. Está na pobreza. Então, se resolvermos o problema da pobreza no mundo, está resolvido o problema do pecado. A teologia da libertação de um peruano, vamos ver o nome dele daqui a pouco, né? E de Leonardo Boff, que foi um deles, dos quais vai sair daí uma vertente que seria a missão integral, que foi muito divulgado aí na década de 80, 90, a missão integral, igrejas aí históricas pregando sobre a missão integral, que nada mais é um evangelho deturpado, misturado com marxismo, com comunismo, né? E assim por diante. Então, isto posto, irmão, surge a pergunta: como é então que o mal entrou no mundo? Como é que o mal entrou no mundo? E a lição vai trabalhar aí essa questão de nos ensinar como é que o mal entrou no mundo. Bom, o mal entrou, Deus fez o homem perfeito, Ele fez o homem bom, não fez? E aí, Deus olha e diz, e viu Deus tudo que tinha feito, e eis que tudo era bom. Se tudo era bom, até então o mal não existia na raça humana. Então aí vamos trabalhar a questão da origem do mal, que junto com o mal veio o pecado. Aonde que vocês acham então que o mal se originou? Como é que o mal ele entrou na sociedade, né? Como é que o mal entrou no mundo? O que vocês têm a dizer? Vamos ficar até amanhã aqui. Pode dizer, irmão, ninguém é obrigado a responder certo. Como é que o mal entrou no mundo? Oi? Pela desobediência. Muito bem. Desobediência de quem? Opa, eu escutei Adão e escutei Satanás no céu. Agora escutei Eva. E agora? Quem que vai tirar a dúvida aí? Quando você fala o mundo, seria de modo geral, né? Seria uma abrangência, né? É. Isso explica o porquê que o diabo não foi nele, foi nela. Então, irmão, veja só, eu escutei como é que o mal entrou no mundo, né? Quando você fala no mundo, entrou, né, no universo. O Oswaldo deu essa pegada aí, que vai assim fazer uma abrangência maior. A priori, irmãos, quando você faz essa pergunta, você pensa justamente nessa questão, né? De que entrou ali pelo pecado da desobediência. Vamos falar de desobediência. Desobediência, na verdade, foi o pecado, né, que entrou ali, né? Foi o tipo do mal. Mas como é que entrou? Quem que induziu esse mal para entrar ali? Então abra a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 23. Aliás, 5 e 12. Romanos 5 e 12. Leiam bem alto quem achou, por gentileza. Romanos 5 e 12. Outro irmão, ache aí Isaías 14, 12, 13 e 14. Isaías 14,
12, 13 e 14, enquanto a maioria já está procurando aí Romanos 5 e 12. Quem achou primeiro pode ler bem alto, irmão. Esse versículo aí, irmão, ele fala que o pecado do mundo através de um homem. Quem era esse homem? Adão, não é isso? O homem deu ouvidos aí ao diabo, né, e desobedeceu a ordem de Deus, né? Isso é ponto pacífico. Mas acontece que o mal não se originou aí. E aí é que entra Isaías 14, versículos 12, 13 e 14. Quem achou pode ler. Então vejam só aí, irmão, que o mal, ele vai entrar no mundo, e a origem do mal, então, não se originou ali no Jardim do Éden, mas teve a origem no coração de Satanás, quando ele resolveu fazer uma rebelião no céu e querer colocar o seu trono. Esses dias, eu não sei quem pregou, falou assim, do lado do trono de Deus. Não foi do lado não, acho que foi lá no Belenzinho que eu escutei um pastor pregar lá segunda-feira. Não foi do lado não. A Bíblia diz que tentou colocar o seu trono acima. Olha a presunção de Satanás, irmão, de Lúcifer, né, que significa anjo de luz. Acima do trono de Deus. Mas Deus não aceitou. A Bíblia diz, a minha glória não darei a outra. Ele foi expulso de lá. Oi? Golpista. Está em voga essa palavra aí, né? É golpe. Todo mundo fala que é golpe, né? Então, irmão, veja só, isto posto, vamos pensar o seguinte, ó, a questão do fato do pecado. O pecado é um fato ou não é, irmão? Fato é algo que existe, né? Fato, é um fato. Então, lá em Romanos 10, 3 a 18, vai mostrar o quê? Vai mostrar que todos pecaram. Então, o pecado é um fato. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, olha, o que eu vou falar aqui agora, eu não vou falar mal da lição. O Marquinhos que já pegou isso, o Oswaldo, outros professores aqui já pegaram isso, e até alunos já pegaram, que às vezes a lição ela vem com algum erro, né? Ela vem com algum erro. Por favor, me entendam, não estou falando mal da lição da CPAD de forma alguma, mas tem coisa que a gente não é obrigado a concordar. Um bom presbiteriano, por exemplo, ele fala assim, eu não concordo com Paulo quando Paulo fala assim, assim, assado. Mas quem somos nós para discordar de Paulo, se foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever determinadas coisas? Aí já está ultrapassando os limites, né, Marquinhos? Né? Não concordar com Paulo porque não gostei da ideia do Paulo, não é bem por aí, né? Mas, irmão, entenda que o comentário da lição muitas vezes é um ser humano, é um homem que está expondo ali as suas ideias, baseado naquilo que ele estudou, que ele pesquisou, é o que ele colocou na lição. Então veja na parte 2 da lição, aliás, na parte 1 da lição, item 2, a universalidade do pecado. A universalidade do pecado. Ora, conte mais ou menos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, mais ou menos 10 aí, ó. Mais ou menos 10 aí. Acharam? Parte 1 da lição, item 2, a universalidade do pecado. Conte mais ou menos umas 10 linhas aí, tem escrito assim. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. O que vocês acham? Vocês concordam com o autor ou discordam do autor? Escola é diálogo, irmão, não é monólogo. Monólogo, quando o professor chega aqui, só ele fala, ele despeja conhecimento em cima dos alunos e não tem aquela participação, aquele feedback, né? Que precisa ter, né? O método que Jesus usava de pergunta e resposta. Senhor, devemos pagar imposto para César? Jesus não falou, não pague. Jesus não falou também, não pague. O que ele falou? De quem é essa esfinge? Ele devolveu uma outra pergunta no peito deles. É de César. Eles próprios responderam. Então, dá a César que é de César e de Deus é de Deus, foi o que Jesus concluiu ali, né? Então, irmão, é assim. Então, eu faço a pergunta para vocês. Olha, vocês concordam com isso, irmão? Que a partir da queda,
todos os seres humanos nascem em pecado? O irmão José Roberto acha que sim. Quem mais tem uma resposta? A irmã Tatiana deu risada ali. Acho que ela não concorda, não. O que é, Genor? Natureza do pecado. É duas coisas diferentes, né? Tá. Estamos aqui para aprender, né, irmão? Olha, veja só. Então, como que está escrito assim, ó, todos os seres humanos nascem em pecado. Tá. Uma criancinha de 6 meses, ele nasceu em pecado, ou seja, ele já está em pecado. Se ele morrer com 6 meses, irmão, vai para onde? Para o céu ou vai para o inferno? Mas ele não está em pecado, irmão, e no céu não entra pecado, e agora? Como é que fazemos com essa situação? Quando no Salmo, irmão, de número 51, versículo 5, que o autor, inclusive, ele coloca aí, entre parênteses aí, irmão, significa o seguinte, irmão, quando ele fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe, significa que ele nasceu com a natureza pecaminosa. A criança não nasce em pecado, irmão. Temos que entender isso aí. Não é mesmo, pastor Oli? Não nasce pecando e também não nasce com pecado, porque a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, o pai não levará a iniquidade do filho e nem o filho a iniquidade do pai. O título desse capítulo é a responsabilidade é pessoal, a alma que pecar é essa que morrerá. Não tem, irmão, como você herdar o pecado do teu pai e da tua mãe. Uma criança na idade da inocência, que vai mais ou menos até os 7 anos de idade, segundo a psicologia, irmão, se a criança morrer antes dessa idade, morrer na idade da inocência, ela vai para o céu. Não deu tempo de batizar, não deu tempo de entender o plano da salvação, não deu tempo de entender que pecado é pecado e que o pecado leva para o inferno. Essa criança, ela nasce, irmão, com a natureza pecaminosa. E o que significa isso, pastor? Natureza pecaminosa, irmão, é tendência para fazer o mal, tendência para pecar, mas ela não nasce em pecado, entenderam? Então existe uma diferença. Esse assunto já foi mastigado, debatido em escolas teológicas, nas nossas salas de aula, né? Então precisa entender isso aqui, que o autor colocou aqui, mas não deu uma explicação assim que deixa a gente, né, esclarecido concernente à questão da pecaminosidade. A partir do momento que a criança entende, né, que ela pegar R$1 da mãe sem autorização é pecado, aí, irmão, ela perdeu a idade da inocência. A partir do momento que ela entende que roubar açúcar da mãe, e a mãe já ensinou que é errado, que ela não pode, que peça que a mãe dá, não coma muito açúcar, vai fazer mal para você, coisa e tal, não roube açúcar da mãe. Depois ela entendeu que isso é errado, que é pecado. E aí ela continua fazendo, irmão, e ela perdeu a idade da inocência. Então ela já entrou na idade da razão. Aí já é uma outra história. Aí sim ela é responsável pelos seus pecados. Entendeu? Então, veja bem, quando a Bíblia fala em pecado eu concebi a minha mãe, significa que a criança nasce com tendência para pecar, com natureza pecaminosa, tendência para fazer o que é errado. Vocês já viram uma criancinha de 3 aninhos, uma criancinha inocente, não é? A criancinha de 3 anos de idade, sabe o que está fazendo, irmão? Não sabe. Mas você já viu uma criancinha de 3 anos de idade agarrar no cabelo da outra e me dá meu brinquedo, me dá, e puxar o cabelo? Já viu uma criancinha de 2 anos dar um tapa na cara da outra? Viram ou não viram? Isso, irmão, é natureza pecaminosa. Vocês entenderam? A criança vai para o inferno por causa disso? Não, irmão. Veja bem aqui, 2 adultos aqui, 2 marmanjão aqui, se desentendem que na hora do culto aqui, um lasca um tapa na cara do outro, e Jesus vem, irmão. Aqueles camaradas vai para o céu? De jeito nenhum, porque a Bíblia fala a respeito dessa questão, né, que ele comete dissensão, não entra no reino do céu. Agora uma criancinha de 2 anos de idade dá um tapa e Jesus e a criança vai ficar porque deu o tapa, uma criança com 2 aninhos de idade? Não tem cabimento, né? Pode falar, Oswaldo. Exatamente, a essência é má. Matou em cima, Oswaldo, é isso mesmo. A essência é má, ou seja, a natureza, né, do ser humano é fazer coisa errada.
Entenderam? Então é um ponto que eu queria esclarecer aqui para os irmãos a respeito dessa questão, que a lição ela vai trabalhar de forma interessante, né? Eu já expliquei sobre a questão da verdadeira teologia. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, que eu queria comentar com os irmãos. A natureza pecaminosa, né, que é a inclinação para fazer o que é errado, né? Já falei, citei também aqui Ezequiel 18. A minha lição toda rabiscada, mas depois eu tenho que ficar achando aqui, né? Tá, vamos trabalhar então um pouquinho mais rápido aqui dentro desse. Opa, parece que não está funcionando agora. Meu Oswaldo, não está funcionando essa coisa aqui. Ah, não, pera lá. Eu acho que aí, pronto. Bom, irmão, então a lição nossa ela vai trabalhar, né, sobre a igreja de Cristo, o império do mal, e como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia. O comentarista é o Douglas Batista. Estamos na segunda lição lá, que é a deturpação da doutrina do pecado, no meio de 13 lições que vamos estudar nesse trimestre. Então a leitura bíblica fala assim lá. Irmão, vamos fazer a leitura bíblica assim, um lendo depois do outro. Tá, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos seguem com os demais, né? Leia bem forte quem foi ler. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10. Muito bem, irmão. Olha, resumindo tudo isso que vocês leram aí, creio que vocês leram com atenção, irmão. Esses versículos revelam a atual sociedade progressista. Eu marquei algumas coisas lá, por exemplo, lá, ó, todos estão debaixo do pecado. Ponto pacífico. Não há justo, nenhum sequer. Então nós temos a necessidade do Salvador. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quer dizer, a sociedade está se afastando cada vez mais de Deus. Lá na Europa, irmão, esses dias eu vi uma igreja lá, na qual começou assim com pensamentos progressistas daquele país, e hoje, irmão, é como se fosse um shopping de bebedeira, no qual o centro da igreja, uma enorme de uma catedral, irmão, inclusive no púlpito da igreja, lá é um bar servindo bebida para todo mundo, e cadeiras assim à volta, e é igual uma praça de alimentação, sabe, com bebidas e tudo mais, e no meio uma pista de dança, bem no meio de uma igreja, irmão, uma igreja que já serviu de religião para muita gente. Começaram com pensamentos liberais, começaram com pensamentos progressistas, começaram com pensamentos de que tudo é relativo, que o pecado é relativo e que não existe pecado. Se dá prazer, você pode cometer, você pode fazer, que não tem problema nenhum. E essas igrejas, esse pensamento que estava lá fora, começou a entrar dentro da igreja, e as pessoas foram se afastando da igreja, se afastando de Deus. E hoje lá na Europa, irmão, muitas igrejas servem justamente de bares, de bebidas alcoólicas e tudo mais. Ou seja, Satanás assentou o trono dele dentro dessas igrejas que outrora serviu para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Então, a sociedade de hoje está mais ou menos daquele jeito. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Em muitos países está assim, especialmente na Europa. Todos se extraviaram justamente. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é o sepulcro aberto, a sua língua trata enganosamente. E são peçonhas de áspides. Peçonha é veneno e áspide é cobra, tá? Veneno de cobra.
A sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Prossegue Paulo dizendo que não há temor diante dos seus olhos. Temor, irmão, não é medo. Temor é obediência mais respeito igual temor, tá? Quando se refere a Deus, obediência mais respeito igual temor de Deus. Quando você obedece a Deus e respeita a Ele, a sua palavra, é sinal que você tem temor de Deus na vida. Temor, no sentido que você está, temor de Deus não é medo, tá? É isso aí que eu acabei de dizer. Então, nós sabemos que tudo que a lei diz, estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei, ela veio justamente para mostrar a condenação que havia para o infrator. Ninguém conseguiu, irmão, guardar toda a lei. Ninguém, não houve homem que assim o fizesse. O único que veio para cumprir a lei mesmo foi só Jesus. Dizem que dos 613 mandamentos e estatutos que existem, né, no Velho Testamento, apenas o rabino Geuda que conseguiu guardar cerca de 265, mais ou menos, 265 desses mandamentos. Foi o que mais guardou segundo a historicidade, tá? Ninguém mais conseguiu guardar toda a lei, tá? Não houve judeu que conseguisse guardar toda a lei. Nesse sentido, entendemos como é que a lei ela veio, né? Para que todo mundo, mostrar que todo mundo está condenado diante de Deus. Por isso que Jesus veio, porque se a lei salvasse, não havia necessidade de Salvador. Já existia a lei, se a lei salva, então para que então vir Jesus? Para que vir Jesus, irmão, se a lei salva? Não é? Então fica uma questão aí muito difícil. Então por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, Paulo está dizendo em outras palavras, irmão, se não existisse lei, o homem não sabia o que era errado e o que era certo. Então a lei veio para mostrar isso para o homem. Tá? A leitura diária está aí. E o textuário diz, vamos ler todo mundo junto lá, irmãos? 1, 2, 3 já? Por isso... Tá, muito bem. O que é que justifica então o homem, irmão? Diante dele, diante de Deus. O que justifica o homem? O que precisou acontecer para que o homem fosse tido como justo diante de Deus? O veredito de Deus para o homem arrependido é que ele é justo. Deus bate o martelo e diz: esse é justo. Por quê? O que aconteceu aí para que esse homem fosse declarado justo? Pode falar, irmão Luiz. Isso, e pela fé em quem? Em Jesus. E o que Jesus fez? Derramou seu sangue. Por quem? Por mim e por você. Então, irmão, é exatamente isso que quer dizer ali, que a lei não justificava ninguém, mas o sangue de Jesus Cristo é Ele que nos justifica. E aí vem o veredito divino, pela pena de Paulo em Romanos, dizendo assim: nenhuma condenação há, para o quê? Para quem está em Cristo Jesus, ou seja, justificado. Justificado. Então o pecado de Adão, irmão, o que ele fez? Ele arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo ele veio para regenerar eficazmente o pecador, né? Então, pelo primeiro Adão vai entrar o pecado no mundo. Pelo segundo Adão, segundo a explicação da teologia paulina, né, vai dizer que pelo segundo Adão veio a justificação, veio o perdão, né? Deus pega, Jesus ele pega a mão de Deus e pega a mão do homem, e agora ele vai reconciliar esse homem com Deus, né? A lição, o ensino bíblico vai mostrar a respeito da natureza pecaminosa, né? Eu já expliquei alguma coisa aí a respeito da natureza pecaminosa, né? Nós nascemos com tendência para pecarmos. A segunda parte da lição é pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina do pecado. Então vai entrar aí a teologia da libertação, né? A teologia da libertação, vai entrar também aí o liberalismo teológico e a teologia do pecado social. E mostrar a consequência da normalização do pecado. O homem acha normal o pecado? Acha. Isso vai ter consequência? Vai. O pior deles é o estado final, que será o destino para o lago
de fogo que ardem dia e noite sem parar. Esse é o destino final. Mas o homem já vai pagar as consequências, irmão, dessa escolha, dessa má escolha, desse pecado, ele já vai pagar em vida, tá? Muita coisa ele vai receber como consequência do pecado, mas haverá depois um pagamento final ainda, né? Então a palavra-chave é pecado. O ensino da natureza bíblica do pecado, a definição do que é pecado, nós falamos que pecado é errar o alvo. Só que o autor vai trabalhar uma coisa muito interessante também, irmão, e na parte 1 da lição, olha para a tua lição aí, que fala da definição do pecado, que é errar o alvo, vai falar também que esta palavra chatá no hebraico, né, ou ratá, como se pronuncia corretamente, é ratá que se pronuncia, embora se escreva chatá, né, ela abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar alvo errado. Eu achei interessante essa colocação, Marcos, porque nos cursos de teologia nossos vem sempre a definição, né, pecado é errar o alvo, mas acontece que acertar o alvo errado também, né, incide em pecado. Interessante essa colocação aí do autor, né? A universalidade do pecado. A universalidade do pecado, está na segunda parte da lição aí, né? A universalidade do pecado significa que o homem ele foi criado em estado de inocência. O homem não foi criado culpado, né? Ele foi dotado de livre-arbítrio. Deus, quando fez o homem, colocou um livre-arbítrio nele, que é liberdade de escolha. O homem escolheu desobedecer a Deus, o homem escolheu o pecado, o homem escolheu não servir a Deus, entendeu? Ele tem liberdade de escolha. Deus, ele não obriga a sua criação a servir a Ele, não obriga a sua criação a obedecer a sua palavra, só que isso terá consequência. Aí vem os nossos irmãos tradicionais com a doutrina da predestinação, dizendo assim, ó, o Oswaldo nasceu para ser salvo, mas o colega de trabalho dele lá, que não aceitou Jesus até hoje, ele nasceu para ir para o inferno. Daí no dia do juízo, irmão, esse um que nasceu para o inferno vai jogar na cara de Deus dizendo: por que o Senhor quer me condenar para o inferno, sendo que o Senhor me fez predestinado para ir para o inferno? Por que o Senhor não me fez como o Oswaldo, que foi predestinado para ir para o céu? Que culpa tenho eu se o Senhor me fez para o inferno? Você veja onde, irmão, que a doutrina da predestinação ela esbarra no livre-arbítrio. E nós somos criticados por sermos arminianistas que creem justamente na questão do livre-arbítrio. Se o homem vai para o inferno, irmão, ele não vai inocente, é porque ele escolheu ir para lá. E ponto final. Então, daí vem também a corrupção total. O que significa corrupção total? A corrupção total, irmão, significa que é o estado de corrupção moral, mental e espiritual na natureza humana. Daí vem a terminologia corrupção total, né? Porque ela vai abranger essas três esferas: a esfera mental, a esfera moral e a esfera espiritual, tá? Daí, num terceiro momento, a primeira parte da lição vai trabalhar a questão aí da corrupção total, que acabei de falar, né? Na segunda parte da lição diz lá, as teologias modernas. Então, a teologia do pecado social. O que vem a ser aí essa teologia do pecado social? A teologia do pecado social, irmão, ela uma tese essa tese aí foi criada por um peruano, aliás, um colombiano, no concílio lá do Concílio Católico de Medellín, em 1968. Se juntaram lá os católicos na cidade de Medellín e criaram essa teologia aí do pecado social. E também em 79, lá no México, na cidade de Puebla, eles colocaram aí essa tese aí em voga, né? O que essa tese defende? Defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, ou seja, a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Então, quando tem pobreza, justiça e desigualdade social, é por isso que existe o pecado. Então, quer dizer que se resolvermos o problema social da sociedade, então o homem está salvo? Não precisa de Jesus como Salvador? Então, veja só onde que o homem vai esbarrar aí nessa questão muito perigosa, né? Daí o pecado ele vai deixar de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Ou seja,
a partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como a solução para o problema do pecado. O que essa teologia está fazendo, irmão? Basta resolver o problema da desigualdade social e da pobreza, que pronto, está resolvido o problema do pecado, e o homem, então, ele não tem mais pecado, ele está salvo. Essa teoria é deturpada, irmão, não tem nem cabimento. Aí vem a segunda teologia, que é a teologia da libertação. Essa teologia de libertação, sim, foi criada por um peruano chamado Gutierrez, em 1970, junto com um brasileiro chamado Leonardo Boff. Eles vão criar a teologia da libertação, que nada mais é, irmão, do que ideias de Karl Marx, marxismo, comunismo, enfiado dentro das igrejas, tá? Ou no pensamento dos adeptos da igreja, dos membros da igreja, né, para dizer que o problema do pecado é o problema social, o problema da pobreza, da desigualdade social, melhor dizendo, né? Então, se resolvemos o problema da desigualdade social, então nós vamos ter aí a anulação do pecado. Atrás disso aí, veja o perigo, irmão, da teologia de libertação. Atrás disso aí vem o quê? Atrás disso aí vai surgir teologias de cunho emancipatório de gênero, ou seja, transexualidade, da sexualidade, né, deturpada como homossexualidade e lesbianismo, e também vai entrar aí o cunho emancipatório de gênero, de raça, né? Aí você vê por que a esquerda brasileira defende tanto esse tipo de coisas, né? E o que é pior, irmão, nós conhecemos a Bíblia e estamos escutando o que eles estão apregoando, e nós estamos começando a achar que tudo isso é normal. Está cheio de gente se acovardando e não está mais pregando contra o pecado como deveria, por medo de ser preso, por medo de ir para a cadeia, por medo de ser chamado, né, pela justiça para responder aí um processo, porque ele pregou a Bíblia dizendo que tal coisa é do desagrado de Deus, que tal coisa é pecado, que isso vai levar para o inferno. Então o diabo está enganando a porção de gente dessa forma, irmão, porque ele quer arrastar através da lei o máximo da criatura de Deus. Lembra que eu falei para vocês que o problema dele é justamente trabalhar para desfazer tudo que Deus fez? Deus fez o homem para o louvor da sua glória, Salmo 8, mas ele vem querendo arrastar essa gente toda para o inferno. Deus fez o homem para ir para o céu, só que entra o livre-arbítrio e esse homem pode escolher ir para o céu ou escolher ir para o inferno. Então ele vem, aí vem a igreja e fala, não, se você fizer assim, assim assado, você vai para o inferno. Aí vem, irmão, esse pensamento progressista e coloca uma lei lá que vai proteger esse tipo de gente. Ou seja, essa gente está sendo enganada e nem sabe que está sendo enganada. Eles estão fazendo um discurso, viu, que eles ouviram os líderes comunistas dessa nação falarem, estão fazendo um discurso. Eles estão fazendo um discurso, mas nem sabem realmente o fim de tudo isso aí. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada onde isso vai dar. Nós sabemos qual é o destino dessas pessoas, porque a Bíblia assim mostra. E o terceiro ponto aí é o liberalismo teológico, né, que vai surgir aí logo após a Reforma Protestante, né? O liberalismo o liberalismo teológico, que vai colocar justamente em dúvida, irmão, a inspiração da inerrância das Escrituras, que a Escritura não é infalível, né, e etc. Então vem aí esse pensamento aí que vem querer juntar, por exemplo, as igrejas através de um só comandante, chamado ecumenismo. Eles não vão conseguir antes da volta de Cristo isso. O ecumenismo só vai conseguir o seu intento de unir todas as igrejas quando a igreja verdadeira for arrebatada, e durante a grande tribulação eles vão conseguir aí fazer o ecumenismo, né? Aonde, sob a égide de um líder religioso, ele vai apresentar o anticristo para o mundo, e aí então eles vão seguir o anticristo em torno de uma religião única. Isso é ecumenismo. No último ponto da lição, que fala sobre a normalização do pecado, a primeira coisa que nós temos ali é a crise da ética e da moral. É a terceira e última parte da nossa lição. Então a ética, irmão, é a prática, a prática da conduta, né? Aliás, a ética, são valores que regulam a conduta de uma pessoa, né? E a moral, ela é a prática dessa conduta. Ou seja, irmão, ética, resumindo, são os valores morais, tá? Aquilo que é bom para a sociedade, aquilo que é limpo para você, aquilo que você ensinou para os teus filhos, são valores morais. Aquilo que a igreja ensina são valores morais. Isso tem um nome, se chama
ética. Mas aí vem aí essas religiões aí acabando, né, essas teologias deturpadas aí, acabando com a ética e com a verdadeira e limpa moral. Em segundo lugar ali nós temos, irmão, no último ponto, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, irmão, é um nome bonito para se dar para todos os pecados sexuais que a Bíblia condena: homossexualismo, lesbianismo, transexualismo e por aí vai, tudo, adultério, fornicação, prostituição, todas os pecados dessa linha, né, da imoralidade sexual estão enquadradas dentro aí dessa imoralidade sexual. E por último, a dessacralização da vida. Sacro, né? Sacro quer dizer santo, sacro quer dizer religioso, né? A dessacralização da vida humana. Nesse parâmetro aí, irmão, é que vai ser trabalhado aquela questão do aborto, por exemplo, né? Já existem camisetas que estão vendendo aí pela internet, escrito assim: meu corpo, minhas regras. Tá, o corpo é dela e as regras são delas também, só que a vida que está na barriga dela, viu, não é dela. É um segundo ser humano. Ela é uma pessoa, ela é dona sim do seu corpo e ela faz suas regras. Só que ela não pode, de forma alguma, irmão, ela tomar decisões que venham prejudicar um segundo ser que está dentro do ventre, dentro do útero dessa pessoa. Entendeu? Então, isso é muito perigoso. Meu corpo, minhas regras. E aí vem o pseudo-direito, diz o autor da lição. O que é pseudo? É falso. Tudo que é pseudo é falso. Falso direito, né? O falso direito é a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e até mesmo a eutanásia. O que é eutanásia, irmão? O que é eutanásia? O que é eutanásia? A morte assistida, melhor dizendo, irmão, a morte consentida, tá? Existe a eutanásia humana, existe a eutanásia animal. Por exemplo, quando um cachorro não tem mais cura, o veterinário fala lá, vai ter que sacrificar. É uma eutanásia, é uma morte autorizada, né? E isso já existe muito nos países, irmãos, europeus, tá? Tem país... Oi? E isso, tem gente que sai daqui e vai para lá para querer, né? É uma morte sem sofrimento, irmão. Quem poderia explicar melhor aí era o Adolfo, poderia explicar melhor essa questão aí, né? Mas é uma morte, entre aspas, sem sofrimento. Se dá um anestésico primeiro e depois dá o veneno, mais ou menos por aí, tá? Então, a dessacralização da vida, tá? E terminando então, irmão, concluindo aí a nossa lição, eu escrevi uma coisa na minha lição aqui quando estava estudando, uma conclusão minha, e eu quero terminar com isso que eu escrevi aqui. Escrevi assim, ó: o diabo tem ódio a tudo que Deus fez e orientou o homem na sua palavra. Por isso ele trabalha dia e noite para desconstruir o que Deus construiu e determinou para a felicidade do homem. O diabo, irmão, não quer ver ninguém bem. O diabo é um mau pagador. As pessoas que fazem acordo com o diabo, primeiro, que o diabo não cumpre o que ele faz. Segundo, ele vai cobrar muito caro. O diabo é mau pagador. E infelizmente, o pensamento progressista de que o nosso autor ele trabalhou aqui nessa lição, infelizmente, esses, não só partidos políticos, mas também aí muita gente que se diz que é filósofo, muita gente que diz que é educador, né? Muita gente que se diz aí, aparenta ser o tal, eles estão deturpando a doutrina bíblica do pecado, dizendo que tudo é relativo, que o pecado não existe. Quando o diabo incute isso na mente das pessoas, está dizendo: se não existe pecado, você não precisa de um salvador, então não precisa aceitar Jesus Cristo como seu salvador. Que Deus tenha misericórdia, irmão, dessa humanidade perdida. Que Deus tenha misericórdia. A igreja precisa se levantar e pregar contra o pecado e dizer que o pecador, ele precisa de um salvador, e esse salvador é Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Osni, pela explanação. Irmãos, é triste
e perigoso a questão da desconstrução de ideias. Mas como é que a gente pode se prevenir se vacinar? Hoje sim, porque houve um tempo ainda que, quando se falava em diabo, se falava em pecado, a palavra tinha um peso. As pessoas se preocupavam, as pessoas ficavam assustadas ou temerosas. Então, mesmo que fosse pouco conhecimento da Bíblia, se tinha um conhecimento social, cultural que ajudava nesse sentido. Agora, as pessoas despreparadas biblicamente, teologicamente, que ignoram a necessidade de conhecimento da palavra de Deus, estão sendo agora envolvidas e enganadas, porque agora o diabo já não é tão feio mais. As pessoas pintam agora Satanás como amigo, como aceitável, como o pecado não sendo mais tão mais grave. E isso está cada vez mais entrando nas mentes, se tornando regra, sendo legalizado, ao ponto que o certo é errado e o errado é certo. E se você questiona, você está transgredindo, você está errando se você quer fazer o certo. Então há uma necessidade sim urgente da igreja estar sempre preparada, sempre estruturada para aprender. Porque quando você desconstrói Satanás, desconstrói o pecado, desconstrói o inferno, é igual você tirar a placa de cuidado de uma curva perigosa. Ela vai ignorar, vai negligenciar, vai morrer. Então que essa palavra, que esse ensino que o pastor Osino nos trouxe, venha nos dar um alerta para nós que estamos aprendendo, mas também que nós possamos estimular outras pessoas também na necessidade de se conhecer bem a palavra de Deus. Vamos lá.